O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Boa noite, meus irmãos. Hoje, quarta-feira, 14 de julho de 2021. Sejam bem-vindos a mais um encontro de estudos da Casa de Pai José Cambinda. Deus, aqui estamos neste momento de prece para deixar a nossa gratidão por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo nosso coração que estás a pulsar. Viver é uma dádiva, viver é maravilhoso. Como estamos clamando pela vida. Vamos aproveitar este momento de prova e fazer a nossa reforma íntima. Conhecer-te a ti mesmo, para que possamos vivenciar a lei divina, a lei do amor. Lei esta que deverá governar o nosso planeta, que só assim irá passar de provas e expiações para a regeneração. Nós estamos preparando, porque ainda não será o momento. A regeneração só virá quando o mundo vivenciar a plenitude do amor. Deixo aqui a paz, a luz, para darmos continuidade à noite de hoje. Que assim seja. A nossa irmã Viviane fará a leitura da página para a nossa reflexão. Boa noite, do livro Receitas de Paz, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A grandeza da renúncia. A renúncia é a emoção dos espíritos superiores, transformada em bênçãos pelo caminho dos homens. Quem renuncia estabelece para o próximo a diretriz do futuro em clima de paz. A renúncia é melhor para quem a oferta. Poder ceder quando é fácil disputar. Reconhecer o valor de outrem quando se lhe está ao lado, ensejando-lhe oportunidade de crescimento. Ajudar sem competir. São expressões elevadas da renúncia que dá à vida um sentido de significativa grandeza. Felizes aqueles que hoje cedem para amanhã receber, os que agora doam para mais tarde enriquecer-se, os que compreendem que a verdadeira felicidade consiste em ajudar e passar, sem impor nem tomar. Quem renuncia enfloresce a alma de paz, granjeando a gratidão da vida pelo que recebe. Jesus, renunciando ao sólido Altíssimo, veio conviver conosco e suportar-nos.
reconhecendo a nossa pequenez, renunciou à sua grandeza. Para fazer-se entender, renunciou à sua sabedoria transcendental. Para nos amar, renunciou à tranquilidade, sofrendo-nos. E renunciando à própria elevação, o Mestre aguarda por nós. Temos nessa noite o nosso querido irmão Guilherme Furusawa, filiado ao Centro Espírita Pai Gonco de Cambinda, da cidade de Paracambi, Rio de Janeiro, o qual fará o estudo desta noite para nosso aprendizado. Boa noite a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Pai José Cambinda. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, embora ainda seja um encontro virtual. Eu tenho certeza que todos nós estaremos unidos através dos nossos corações, através dos nossos sentimentos. E tenho certeza também que muito em breve todos nós poderemos voltar aos nossos encontros, nas atividades da nossa seara espírita, nas nossas reuniões, nossas reuniões presenciais. Começamos o nosso estudo agradecendo a Jesus por essa oportunidade. E principalmente pela oportunidade de nós podermos estudar os evangelhos de Jesus à luz da doutrina espírita. Pedimos aos amigos espirituais que possam nos auxiliar nesses instantes, iluminando nossos lares, iluminando nossos pensamentos, iluminando também aqueles que não puderam estar conosco nesses instantes, que de alguma forma possam sentir também a divina presença como nós a sentimos. E gostaria de iniciar o nosso estudo como sempre o fizemos, lembrando daquele que é a luz do mundo para todos nós. Quando nós pegamos o Evangelho de João, o último versículo do Evangelho de João, particularmente, nós encontramos uma informação muito interessante. João teria dito que mesmo que nós tivéssemos condições de reunir todos os livros conhecidos na humanidade, ainda assim nós não teríamos condições de registrar o que foi a presença de Jesus entre nós. E nós imaginamos verdadeiramente a complexidade que era registrar os feitos de Jesus, a sua mensagem. Talvez faltasse até vocabulário naqueles instantes. Jesus, a luz do mundo, que corporificou-se para que pudesse nos trazer os exemplos, as exemplificações das virtudes necessárias para que nós pudéssemos vencermos-nos. Caminhou entre nós, deixando pegadas luminosas. Esteve verdadeiramente entre nós, nos garantem os Espíritos, exatamente espalhando as sementes, essas sementes que foram capazes de atravessar os séculos, e até hoje nós nos nutrimos desses frutos maravilhosos que nos auxiliam, séculos mais tarde ainda nos auxiliam para a tarefa da nossa reforma íntima. O nosso propósito na Terra é o propósito da reforma íntima e da caridade. Em determinado momento, Jesus nos recebeu a todos nesse educandário divino, para que nós pudéssemos encontrar aqui tudo aquilo do qual nós necessitamos, para que nós pudéssemos vencermos-nos, para que nós pudéssemos purificarmos-nos, para que nós pudéssemos progredir. E quando nós meditamos nesse último versículo do Evangelho de João, nós ficamos imaginando o privilégio que era a presença de Jesus. Muitos, é bem verdade, não souberam aproveitar essa grande oportunidade, mas houveram aqueles que souberam aproveitar a presença de Jesus, que o acompanharam, que o seguiram, que se alimentaram dos pães que ele havia repartido, tiveram a oportunidade de beber da fonte, dessa água cristalina maravilhosa. Mas a sua mensagem não se esgotou a seu tempo. E ao longo de toda a historiografia recente, a historiografia mais recente, nós tivemos diversos personagens que vieram em seu nome para que nós pudéssemos relembrar a sua mensagem, para que nós pudéssemos de alguma forma não esquecer do que ele havia dito. Ele prometeu-nos então um consolador. Aquele que iria fazer com que nós relembrássemos da sua mensagem e poderia nos dizer ainda mais que Jesus não tinha condições de dizer naqueles instantes. E nos deu de presente a proposta espírita. A proposta espírita é o Consolador,
é o Cristo redivivo entre nós, para que nós possamos ter novas oportunidades de recomeço, para que nós possamos ter aquelas oportunidades que foram dadas na primeira hora para aqueles que souberam aproveitar, porque nós sabemos que sempre teremos novas oportunidades, sempre teremos novas oportunidades de recomeço. Então outra oportunidade nos é ofertada nesses instantes. E quando nós falamos da complexidade que devia ser caminhar ao lado de Jesus e tentar registrar os seus feitos, a sua mensagem, nós vamos escolher aqui um único dia na vida de Jesus. Um dia que é registrado pelos 3 evangelistas. Nós vamos encontrar esse dia no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar esse dia no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos. Apenas João, curiosamente, não relata esse dia, mas esse dia teria começado de uma forma muito estranha. Segundo os evangelistas, nas primeiras horas da manhã, Jesus caminhava numa praia e uma multidão já o acompanhava. Era natural que seria assim, e não seria diferente nos dias de hoje. Era Jesus, pelo amor de Deus. Se nós ouvíssemos falar de um peregrino, de um homem que espalha amor, de um homem que espalha fraternidade e cura, de um homem que nos nutre de esperança e que nos robustece em nossa coragem, será que nós também não iríamos ao seu encontro? Muitos foram ao seu encontro, muitos tentaram segui-lo, e nós sabemos pelos registros dos evangelhos que onde quer que Jesus estivesse, não eram mais aqueles 12 dos primeiros instantes, mas uma multidão já o acompanhava. Curiosamente, nesta praia, possivelmente em Cafarnaum, quando Jesus caminhava, já uma multidão o acompanhava, ávidos por beber daquela fonte cristalina das mensagens renovadoras. Jesus, extremo, perfeito pedagogo que era, ele percebendo que as pessoas não tinham condições de ouvi-lo, ele resolve adentrar uma barca e, distanciando-se um pouquinho apenas da praia, ele consegue falar à multidão e fazendo com que todos o observassem. E ele teria derramado ali os seus poemas da Boa Nova, mas principalmente uma parábola que todos nós conhecemos, a parábola do semeador, teria sido nessa ocasião que ele teria então ensinado para todos aqueles que o ouviam, e temos certeza que muitos, a maioria o compreendeu, porque de todas as parábolas existentes nos evangelhos, essa é a única parábola que Jesus cita e ele mesmo explica. Então ele explica o que representam cada personagem, e muitas horas se passam enquanto Jesus derramava esses conhecimentos da Boa Nova, para que todos que estavam ali assistindo pudessem ter recursos na busca da sua felicidade. Quando, num determinado momento, ele teria pedido aos seus discípulos que já era hora, que era necessário que eles se afastassem dali, porque mesmo quando nós estamos falando de conhecimento, existe um determinado momento que chega. Existe um determinado momento, uma quantidade que é suficiente, Jesus, o divino pedagogo. Ele compreendia que não adiantava mais, naqueles instantes, continuar derramando conhecimento. Então ele pede aos seus discípulos para que cruzem o lago. Segundo os evangelistas, quando eles se distanciam da praia, a multidão estava tão feliz, mas tão feliz, que alguns tentaram segui-los em suas próprias embarcações. Quando eles chegam mais ou menos no centro, mais ou menos no meio do lago, de repente acontece um fenômeno climático que nós imaginamos que não deva ser um fenômeno muito comum. Segundo estudos que nós já fizemos, nós sabemos que até existem determinados períodos do ano em que tempestades verdadeiramente acontecem, e de repente, segundo a narrativa dos evangelhos, Jesus estaria deitado à popa da embarcação. Um dos evangelistas vai registrar, inclusive, que Jesus estaria deitado sobre uma almofada. Quando, de repente, as ondas começam a crescer, o mar começa a se agitar, forma-se uma tempestade com ventos ululantes, com ventos fortes que ameaçavam verdadeiramente a embarcação, a ponto dos discípulos de Jesus, que eram todos pescadores, a maioria deles eram pescadores, a ponto deles temerem que a embarcação fosse a pique, que o barco afundasse, naufragasse. E eles então se veem tão desesperados que eles resolvem acordar Jesus. Jesus então levanta-se e ordena a tempestade, ordena que os ventos cessem, que o mar se acalme. E os discípulos ficam impressionados. Quem é esse que até as ondas e os ventos obedecem?
Jesus, então, chama a atenção dos seus discípulos, perguntando onde estaria a fé deles, e volta à posição em que se encontrava quando tudo se iniciou. É uma passagem muito curiosa, é uma passagem que todos nós conhecemos, aquela passagem que nós conhecemos como a tempestade sendo aplacada. Mas existem alguns símbolos aí que nós devemos meditar. O primeiro símbolo é que Jesus se encontrava à popa da embarcação e não à proa. Jesus se encontrava à popa da embarcação e encontrava-se dormindo, segundo os evangelistas. Isso, quando nós fazemos um paralelo para nossas próprias vidas, existe nisso uma lição. Porque em nossas vidas é exatamente assim. Jesus nos acompanha, mas a tarefa de guiar a nossa barca nos pertence. Somos nós que temos responsabilidade por nossas vidas, de Jesus e seus mensageiros, naturalmente, nossos guias. Eles nos acompanham, eles estão conosco, mas a tarefa é nossa. No momento em que nós percebermos que nós não conseguiremos, eles assumem o controle. É natural que seja assim, mas somos nós, a tarefa é nossa. Jesus estava na popa e não à proa conduzindo a barca, porque a tarefa de conduzir era deles, dos seus discípulos. Quando nós fazemos um paralelo em nossas vidas, nós percebemos que algo semelhante acontece em nossas vidas o tempo todo. A tarefa é nossa, mas Jesus está conosco para que nós não titubeemos na fé, para que nós tenhamos certeza de que nunca estaremos desamparados ao desalento, ao abandono. Jesus garante-nos que nenhuma de suas ovelhas se perdem. Então, confiemos na luz do mundo. Jesus é o grande farol em nossas vidas, que vai sempre nos orientar no caminho do porto seguro. Mesmo naquelas noites tempestuosas de mar bravio, o farol segue aceso, orientando os navegantes. Confiemos. Jesus está conosco na barca. A tarefa de conduzi-la é nossa, mas Ele está conosco, isso basta. Isso é o suficiente. E quando nós continuamos a narrativa dos evangelhos, curiosamente, Ele mais uma vez aporta numa praia do lago. Ou seja, nas primeiras horas daquele dia, ele estava numa praia, ensinando a multidão por muitas horas. Logo em seguida, eles atravessam o lago e Jesus aplaca uma tempestade. Logo no instante seguinte, eles estavam novamente em outra praia. Agora eles não estavam em terras da Judéia. Ele estava em terras gregas, eles estavam chegando em Decápolis. Eram terras gregas sob domínio de Roma. E eles param numa praia. Segundo alguns evangelhos, eles vão dizer que chamava-se Gadara. Outros vão dizer que chamava Gerasa, outro Gergesa. Na verdade, é que nós vamos elucidar melhor essa questão mais para frente um pouco. Mas Jesus então teria aportado nessa praia. E tão logo ele coloca os pés na areia, vai em sua direção um louco, um endemoniado, um homem gritando, que apresentava-se nu. A história desse homem, que será narrada pelos moradores do local, era de loucura e possessão demoníaca. Segundo as informações dos evangelhos, esse homem havia enlouquecido, morava no meio dos túmulos, passava dia e noite gritando. As autoridades locais tentaram prendê-lo diversas vezes, mas tamanha era a sua loucura que ele arrebentava os grilhões que o prendiam, grilhões de ferro, cordas. Ele arrebentava, ele não se vestia, ele permanecia nu entre os túmulos, gritando e se ferindo com pedras. Quando ele vê Jesus chegando, ele vai em direção a Jesus enfurecido, perguntando: que temos nós contigo, Jesus? Por que vieste nos importunar? No Evangelho de Mateus nós vamos encontrar uma frase muito curiosa. Se esse personagem endemoniado teria perguntado assim para Jesus: acaso viestes atormentar-nos antes do tempo? Acaso vieste nos atormentar antes do tempo? Conforme aquele personagem se aproxima de Jesus, Jesus imediatamente trava um diálogo que nós temos poucas informações, mas Jesus teria perguntado quem era ele. E ele teria respondido que Jesus poderia chamá-lo de legião, porque eram muitas. Segundo o nosso entendimento, aquele homem sofria de uma possessão espiritual, ele sofria de um processo de subjugação. Quando nós pegamos uma obra de Emmanuel chamada Seara dos Médiuns,
Emmanuel faz uma dissertação sobre o que acontecia com esse personagem. Seria ele um médium sofrendo uma obsessão, um processo de vampirização? Estaria ele sofrendo uma subjugação onde a sua vontade era privada? Era privada exatamente por aqueles personagens que o atormentavam? Jesus imediatamente ordena para que eles saiam dali, para que eles poupem a vida daquele homem, para que eles libertem aquele homem. Aqueles personagens, então, que se apresentavam a Jesus como legião, vão dizer para ele: então permita que nós possamos possuir os porcos que passam por aqui. Ali era uma região de produção de porcos, de criação de porcos. Alguns poderão estar se perguntando: como assim criação de porcos? Judeus não comiam carne de porco, mas nós temos que nos lembrar que Guedara, que Gergesa, que aquela região fica em Decápolis, era uma terra grega. Passavam por ali criadores de porcos, e uma vara com cerca de 2.000 porcos estava naquele local. Eles então abandonam. Curiosamente, quando eles pedem a Jesus que eles pudessem, ao sair dali, possuir os porcos, Jesus teria dito: ide. E nós vamos encontrar essa afirmativa de Jesus também nos 3 evangelhos, e que vai merecer discussão de nossa parte. Eles então abandonam o pobre coitado, estimulam a vara de porcos a se jogarem de um precipício, e todos os porcos morrem. Os donos, os porqueiros, os donos daqueles porcos, vendo o ocorrido, eles correm, chamando as autoridades da cidade. Eles correm para o centro da cidade. Chamam as autoridades para se queixar de Jesus. Quando as autoridades chegam ao local, todos ficam surpresos, porque aquele homem, cujo nome não foi citado, que era conhecido simplesmente por ser um endemoniado, que era visto gritando, nu, se mutilando, agredindo, que as autoridades não conseguiam contê-lo, quando eles chegam no local, eles encontram aquele homem equilibrado, vestido, sentado. Eles se aproximam e perguntam o que aconteceu. Ele narra para as autoridades que ele havia sido curado por Jesus. As autoridades vão ao encontro de Jesus e pedem que ele saia de lá, exatamente porque ele havia causado algum prejuízo financeiro aos porqueiros. Jesus então sai da praia. Ele volta à sua barca, mas aquele homem vai ao seu encontro e lhe pergunta se poderia segui-lo. Jesus então pede a sua colaboração, dizendo que bastava que ele contassem o que havia acontecido. Para todos aqueles que ele encontrassem, então ele vai a Decápolis, às cidades gregas, narrar o que havia acontecido. Mas quando nós pegamos essa passagem, nós observamos que existem diversas controvérsias. Primeiro, em relação à cidade. Quando o evangelista Mateus nos fala que a cidade chamava-se Gadara, nós encontramos aí um problema, porque a cidade de Gadara, ela fica a cerca de 70 quilômetros do litoral. Como pode, então, Jesus ter chegado em Gadara e os porcos terem se lançado ao mar? Imaginamos uma vara de 2.000 porcos correndo durante 70 quilômetros para poderem se atirar de um precipício na direção do mar. Então é possível que não fosse a cidade de Gadara. Outro evangelista, Marcos, vai dizer que era Gerasa. Segundo um pesquisador que eu gosto muito, o professor Severino Celestino, que esteve no local por 2 vezes exatamente para elucidar essa questão, segundo ele, a cidade seria Gergesa. Mas por que os evangelistas chamaram de Guedara ou Gerasa? Segundo o professor Severino Celestino, não existe nisso um erro. É como nós falarmos que alguém foi a São Paulo, mas não necessariamente a capital de São Paulo, foi a Campinas, por exemplo, ou foi a Ubatuba, no litoral. Estão todas na grande São Paulo, essas cidades. Não estão fora de São Paulo, mas ninguém esteve na capital. Segundo ele, quando nós falamos de Gadara, essa região de Gergesa, ela seria pertencente à região de Gadara. Então não está errado falar que Jesus chegou em Gadara e que aquele personagem era um gadareno. Não está errado. E lá em Gergesa, o Severino Celestino encontrou exatamente
todas aquelas paisagens narradas nos evangelhos. Ele encontra, inclusive, achados arqueológicos indicando que existiu ali uma sinagoga. Ele encontra túmulos, ele encontra diversas relíquias, diversos achados que mostram que realmente existia uma população ali. Outros documentos mostram que ali existiam verdadeiramente criadores de porcos. Então parece que o professor Severino Celestino ele consegue elucidar essa questão. Não está errado dizer que era um gadareno e que era a cidade de Gadara. Outra curiosidade é exatamente no momento em que Jesus liberta aquele pobre obsidiado da investida espiritual que ele recebia daqueles que se apresentavam como legião. Curiosamente, eles assustam uma vara de porcos. Eles assustam uma vara de porcos e aqueles porcos, então, se atiram no mar. Isso também é algo muito curioso, muito interessante. Quando nós pegamos o livro Missionários da Luz, o livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro da saga André Luiz nos fala que verdadeiramente espíritos muito animalizados, eles se nutrem da morte de determinados animais. Ele vai falar isso exatamente no momento em que eles vão a um matadouro e eles encontram dentro desse matadouro uma paisagem sombria, uma paisagem apiedante de diversos espíritos que se nutrem exatamente dos fluidos vitais, da morte daqueles animais. Era um matadouro onde existia a morte de bois, de porcos, de aves. E era uma visão muito deprimente aos olhos de quem estivesse no mundo espiritual. Então nós compreendemos que aqueles personagens, de alguma forma, eles assustam aquela vara de porcos exatamente para que pudessem se nutrir de alguma forma, causando algum prejuízo para os personagens que os criavam, os chamados porqueiros, fazendo com que eles se revoltassem com a presença de Jesus e pedissem às autoridades a retirada ou a saída de Jesus daquela região. Mas de tudo isso que nós narramos, e é uma passagem um tanto controversa, que poucas vezes nós vimos sendo estudada na nossa seara espírita, nas nossas instituições, tem uma frase que me chama muito a atenção. Legião teria perguntado para Jesus assim: acaso vieste nos atormentar antes do tempo previsto? Essa frase, ela merece uma contemplação maior de nossa parte. Legião teria perguntado a Jesus: acaso vieste nos atormentar antes do tempo? Já era chegado o tempo? Que tempo é esse? Manuel Filomeno de Miranda ele vai nos esclarecer que existiria um tempo, isso era de conhecimento de todos, que Jesus iria para as regiões mais densas da paixão humana, do rancor, da mágoa, e aqueles personagens seriam conduzidos à reencarnação. Quando nós pegamos o livro Libertação, o último livro da saga André Luiz, nós sabemos que existem verdadeiramente personagens nas regiões mais profundas da mágoa, do rancor e do ódio, que permanecem por muitos séculos nessa região. Isso porque a reencarnação ela não é obrigatória. Ela tem relação direta com o nosso livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a reencarnar. Muitos espíritos permanecem muito tempo na erraticidade. E quando eles recebem novamente a oportunidade da reencarnação, eles são conduzidos a esclarecimentos, eles são conduzidos por seus guias, por seus anjos, às vezes sem nem percebê-los. Eles são conduzidos à reencarnação. O livre-arbítrio e a vontade de reencarnar só não é respeitada quando o espírito não tem condições. Nós sabemos que existem espíritos que estão temporariamente sem condições de responderem por eles mesmos. Então eles são conduzidos por sua família espiritual, por seus guias, por nossos anjos, à reencarnação, mas de uma forma geral. O que os espíritos nos esclarecem, principalmente nas obras de André Luiz, é que o espírito permanece na erraticidade. Ele permanece na erraticidade até que ele sinta novamente vontade de reencarnar. E dentro de algumas colônias espirituais existem até ministérios que organizam, que auxiliam, estudos, palestras. Então nós sabemos que muitos espíritos, isso está no livro Libertação, primeiramente, muitos espíritos permanecem muitos séculos na erraticidade e permanecem nas regiões onde coadunam as suas vibrações, às vezes de rancor, de ódio, de ressentimento. E segundo Manuel Filomeno de Miranda, haveria um tempo
em que seria necessário que esses espíritos fossem retirados de lá, exatamente para que eles pudessem ter novas oportunidades, porque a lei é de amor. Sendo a lei de amor, todos nós temos oportunidades de recomeço, e eles estavam se privando dessas grandes oportunidades e Jesus teria ido pessoalmente convidá-los, encorajá-los, para que eles pudessem reencarnar, e isso aconteceria ao final desse período que nós aprendemos a chamar de transição planetária. Muitos desses espíritos foram trazidos à reencarnação ao longo do século XX e permanecerão conosco, reencarnando, recebendo novas oportunidades. E o nosso papel nesse momento? Não estamos reencarnados nesse momento à toa. Não estamos reencarnados nesse momento ao acaso. Existe um motivo para nós estarmos reencarnados também nesse momento. É que Jesus conta conosco. Sabemos que esses irmãos foram trazidos para reencarnar entre nós, supondo que não sejamos nós mesmos. Esses irmãos foram trazidos e nós percebemos a presença. Quando nós começamos a perceber, por exemplo, que em determinado momento do século XX, que foi todo ele em todo o globo, todo ele recheado de muitas guerras, nós começamos a ver diversos conceitos que já haviam sido vencidos na humanidade. Esses conceitos começam a ser novamente alimentados. As pessoas começam a tentar novamente alimentar conceitos de racismo. As pessoas começam a alimentar conceitos discriminatórios, conceitos de que existem seres humanos superiores aos outros, de que a economia é mais importante do que vidas humanas, que nós temos o direito de matar se for, por exemplo, ou de deixar morrer, se for, por exemplo, para manter os privilégios de alguns. Nós começamos a ver conceitos de eugenia, diversos conceitos que nós já havíamos vencido, que nós tínhamos certeza de que estavam superados, e de repente as pessoas começam a ponderar novamente, as pessoas começam a naturalizar, por exemplo, as questões ambientais. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o mundo se reunir com muita seriedade para discutir sobre as questões ambientais foi no ano de 1992, no Rio de Janeiro, na chamada Eco 92. Eu era criança, mas eu participei, porque as escolas foram convocadas. E eu lembro que a partir desse momento começamos a discutir tudo isso, e de repente nós vemos tudo sendo novamente ignorado. Nós começamos a ver que agora as pessoas começam a se preocupar com o bem-estar da mulher, com os diversos tipos de violência ao qual ela se submete. Ao lado dessa preocupação, nós vemos pessoas chamando isso de vitimização, dizendo que isso não existe. Ao lado, então, de um grande progresso, nós percebemos realmente a personagens que permanecem no atraso. Nós começamos a perceber a escalada da violência, a naturalização da violência para todos os lados. Algumas cidades do nosso país façam que nós temamos ir às ruas em determinados horários, que nós temamos pegar um transporte público, que nós temamos sair de casa. Nós estamos andando num momento, nós estamos vivendo realmente momentos muito difíceis, como era previsto que fosse. A pergunta que nós temos que nos fazer o tempo todo é: o que Jesus espera de nós? O que Jesus espera de nós? Eu narrei aqui hoje 3 passagens apenas, que foi um dia na vida de Jesus. Após esse encontro com o gadareno, ele vai socorrer a filha de Jairo, ainda segundo os evangelistas, ainda no mesmo dia. E no trajeto, ele ainda encontra com uma mulher hemorrágica. Tudo isso é narrado no mesmo dia, no único dia na vida de Jesus. Nós não temos certeza se foi exatamente no mesmo dia, mas foi com certeza em sequência, como está na narrativa dos evangelhos. Meus irmãos, o que Jesus espera de nós? Se nesse mundo em que as pessoas começam a alimentar conceitos ultrapassados, sejamos nós a contramão, sejamos nós, enquanto as pessoas falam que é natural que haja violência, sejamos nós a falarmos pela outra face. Por mais que muitos não compreendam, insistamos, perseveremos naquilo que nós acreditamos. Enquanto as pessoas armam-se, sejamos nós a permanecermos desarmados em todos os sentidos. Nas nossas palavras, por exemplo. Porque uma das formas de nós armarmos-nos é através das nossas palavras. Que nós possamos fazer a diferença nesse momento, porque Jesus conta conosco. Porque não existe acaso quando nós falamos de reencarnação. Nós estamos no local certo, em tempo certo, onde nós deveríamos estar.
A pergunta que nós devemos fazer é: o que Jesus espera de nós? Jesus conta conosco naturalmente para que nós possamos insistir na sua mensagem. Por mais que nós olhemos à nossa volta e nós percebamos o quanto que as pessoas estão se matando, preocupadas, ansiosas, desesperadas, vamos levar alegria e esperança. Vamos insistir na mensagem do amor, do bem, da paz, da fraternidade e a certeza de que tudo isso vai passar. Mas, Guilherme, você não trouxe nada de positivo em tudo isso que você falou. Ah, meus irmãos, trouxe sim. Observemos à nossa volta as crianças, por exemplo. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, segundo todos os espíritos, sem exceção, desde Allan Kardec no século XIX, os espíritos afirmam que nesse momento tão difícil para a humanidade, reencarnariam entre nós espíritos superiores, exatamente para nos auxiliar, para que nós não venhamos a tropeçar, para que nós não venhamos a tombar. Nesse momento, onde nós reencarnaremos algumas vezes, nos ensina Dr. Bezerra de Menezes, nesse momento persistamos nas tarefas da caridade, nas tarefas da reforma íntima, por mais que as pessoas nos desaconselhem, nos desanimem, não vamos nos abalar, vamos amar cada vez mais e vencermos-nos. Esse é o nosso propósito na face da Terra. O mundo passa pela transição, mas nós sabemos que algumas regiões sofrem, são mais abatidas do que outras, e é natural que a pátria do Evangelho não fosse diferente. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. A seguir, elos que unem, dedicados aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Meus irmãos, vamos procurar uma posição confortável para recebermos a falange indiana, comandada pelo espírito Arthur. Essa falange não incorpora, ela atua através dos pensamentos, purificando o ambiente, energizando os nossos corpos físicos e fluidificando as nossas águas. Vamos vibrar fé e amor para recebermos esses nossos amigos.
Prece de encerramento. Chegamos ao final de mais um trabalho pela Casa de Pai José Cambinda. E estamos aqui novamente para agradecer a estes trabalhos que estão sendo feitos, que com certeza estão nos ajudando muito, porque podemos sentir a energia dos trabalhadores da Casa de Pai José Cambinda a nos envolver, a nos amparar e nos proteger. Não estamos sós. Então que possamos permanecer confiantes de que tudo vai passar e nós vamos nos reencontrar nesta casa que é um ponto de luz na vida de cada um de nós. Fique todos na paz de Deus, de Jesus, de Maria e José. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Agradecemos a Deus e a espiritualidade pela oportunidade do estudo desta noite e convidando a todos os irmãos para a nossa próxima reunião, dia 21 de julho de 2021, às 19h45. Uma semana abençoada para todos e muita paz.